A mais óbvia e impressionante divisão na palavra de Deus é aquela que se faz entre lei e graça. De fato, esses dois princípios contrastantes são as características essenciais das duas dispensações mais importantes, a judaica e a cristã. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. João capítulo 1, versículo 17. Não se quer afirmar, obviamente, que não havia lei antes de Moisés, ou ainda que não havia graça e verdade antes de Jesus Cristo. A proibição feita a Adão, referente à árvore do conhecimento do bem e do mal, em Gênesis capítulo 2, versículo 17, foi lei, e certamente a graça foi manifestada da maneira mais afável no fato de o Senhor Deus ter procurado suas criaturas pecadoras e tê-las vestidas com túnicas de peles, também em Gênesis capítulo 3, versículo 21. Um lindo tipo de Cristo, o qual para nós foi feito graça, foi feito justiça em 1 Coríntios capítulo 1 e 30. A lei no sentido de uma certa revelação quanto à vontade de Deus e a graça no sentido de uma certa revelação sobre a sua bondade sempre existiram. E a esse respeito as Escrituras testificam com abundância. Contudo, a lei que se menciona com mais frequência nas Escrituras foi dada por meio de Moisés e, desde o Sinai até o Calvário, domina e caracteriza a época. Assim como a graça domina ou confere seu caráter peculiar à dispensação que se inicia no Calvário e tem no arrebatamento da igreja o seu término predito. É da mais vital importância, contudo, observar que as Escrituras jamais, em nenhuma dispensação, mistura esses dois princípios. A lei sempre tem seu espaço e obra distintos e completamente diversos do espaço e obra pertencentes à graça. A lei é Deus proibindo e exigindo. A graça é Deus suplicando e concedendo. A lei é um ministério de condenação, a graça de perdão. A lei amaldiçoa, a graça redime dessa maldição. A lei mata, a graça vivifica. A lei faz com que toda boca se feche diante de Deus. A graça faz com que toda boca se abra para louvá-lo. A lei interpõe grande e culpada distância entre o homem e Deus. A graça ergue o homem culpado para perto de Deus. A lei diz olho por olho e dente por dente. A graça diz não resistais ao homem mau, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. A lei diz odeia teu inimigo. A graça afirma amai a vossos inimigos, bendizei a os que vos maltratam. A lei diz cumpra e viva. A graça diz creia e viva. A lei nunca teve misericórdia, a graça deve ser sempre pregada a toda criatura. A lei condena totalmente o melhor dos homens, a graça justifica gratuitamente o pior. Leia Lucas capítulo 23, versículo 43, Romanos capítulo 5, versículo 8, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15 e 1 Coríntios capítulo 6, versículos 9 a 11. A lei é um sistema de mérito, a graça de favor. A lei apedreja uma adúltera, a graça diz, nem eu também te condeno, vai-te e não peques mais. Sobre a lei, a ovelha morre pelo pastor, sobre a graça, o pastor morre pelas ovelhas. Em todo lugar, as Escrituras apresentam a lei e a graça em esferas mercadamente distintas. Sua mistura, em muitos do que atualmente é ensinado, corrompe ambas, posto que a lei é privada de seu terror e a graça de sua liberalidade. O estudioso deve observar que a lei nas Escrituras do Novo Testamento significa a lei dada por Moisés. Romanos capítulo 7, versículo 23 é uma exceção. Algumas vezes significa toda a lei, os códigos morais ou os 10 mandamentos e os cerimoniais. Outras, apenas os mandamentos. Ainda outras, apenas os cerimoniais. Dentre as passagens do primeiro tipo, Romanos 6, versículo 14, Gálatas 2, versículo 16 e capítulo 3, versículo 12 são exemplos.
Da segunda espécie, Romanos capítulo 3, versículo 19, capítulo 7, versículos 7 a 12, exemplificam. Do terceiro tipo, Colossenses capítulo 2, versículos 14 a 17, é um exemplo. Cumpre lembrar também que na lei cerimonial estão contidos aqueles tipos admiráveis, aqueles lindos prenúncios da pessoa e obra do Senhor Jesus como sacerdote e sacrifício, como se vê no tabernáculo, no livro de Êxodo, dos capítulos 25 a 30, e nas ofertas levíticas, em Levítico, do capítulo 1 ao capítulo 7, os quais devem sempre ser razão de maravilha e deleite para aqueles que discernem as coisas espirituais. De igual modo, expressões contidas nos Salmos, as quais seriam inexplicáveis se fossem compreendidas apenas a partir do ministério da morte gravado com letras em pedras, conforme 2 Coríntios capítulo 3, versículo 7. Tornam-se claras quando entendidas em referência a Cristo ou aos remidos. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, Salmo capítulo 1, versículo 2, ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo dia. Salmo capítulo 119, versículo 97. 3 erros têm importunado a Igreja no que diz respeito à correta relação entre lei e graça. Primeiro, são os que são chamados antinomianismo, a negação de qualquer regra sobre a vida dos crentes, a afirmação de que aos homens não se requer que tenham uma vida santificada, posto que são salvos pela graça gratuita de Deus. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda a obra. Tito capítulo 1, versículo 16. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Judas, versículo 4. O segundo grupo é os cerimonialismo, a exigência de que os crentes devem observar as ordenanças levíticas. A forma moderna desse erro é o ensino de que os ritos cristãos são essenciais à salvação. Então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os cristãos: se não vos circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Atos capítulo 15, versículo 1. O terceiro grupo é os galacianismo, a mistura de lei e graça, o ensino de que a justificação ocorre em parte pela graça e em parte pela lei, ou de que a graça é dada a fim de capacitar um pecador e, de outra forma, impotente a guardar a lei. Contra tal erro, o mais difundido de todos, os avisos solenes, a lógica irrefutável e as declarações enfáticas da Epístola aos Gálatas são a resposta final de Deus. Só quisera saber isto de vós: recebeis o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Gálatas capítulo 3, versículos 2 e 3. Maravilho-me de que tão depressa passais daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 8. A exposição a seguir pode ser útil, servindo como um esboço do ensinamento das Escrituras a respeito desse importante assunto. As passagens citadas referem-se apenas à lei moral. O que a lei é essencial, e assim a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Romanos capítulo 7, versículo 12. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sobre o pecado. Romanos 7,
versículo 14. Porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus, Romanos capítulo 7, versículo 22. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela usa legitimamente, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 8. Ora, a lei não é da fé, Gálatas capítulo 3, versículo 2. Agora, o legítimo uso da lei. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado, senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Romanos capítulo 7, versículo 7. Veja também o versículo 13. Por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Romanos capítulo 3, versículo 20. Logo, para que a lei? Foi ordenada por causa das transgressões. Gálatas capítulo 3, versículo 19. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 19. A lei tem apenas uma língua. Tudo o que a lei diz, o faz apenas para condenar. Todo aquele, pois, que são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. Gálatas capítulo 3, versículo 10. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Tiago capítulo 2, versículo 10. O ministério da morte gravado com letras em pedras. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 7. O ministério da condenação. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 9. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas, vindo o mandamento, reviveu o pecado, e eu morri. Romanos capítulo 7, versículo 9. A força da lei é o pecado. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 56. É evidente, assim, que o propósito de Deus ao dar a lei, após a humanidade ter existido sem a lei por 2.500 anos, João capítulo 1, versículo 17, Gálatas capítulo 3, versículo 17, era, em primeiro lugar, trazer ao homem condenável o conhecimento de seu pecado e, então, de sua completa impotência à luz das justas exigências de Deus. É pura e simplesmente um ministério de condenação e morte. O que a lei não pode fazer? Note esses versículos. Por isso nenhuma carne será justificada diante dele, diante de Deus, pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Romanos capítulo 3, versículo 20. Sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Gálatas capítulo 2, versículo 16. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu de balde, ou em vão. Gálatas capítulo 2, versículo 21. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Gálatas capítulo 3, versículo 11. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho, em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. Romanos capítulo 8, versículo 3. Em tudo o que pela lei de Moisés não pudestes ser justificados por ele, por Cristo, é justificado todo aquele que crê. Atos capítulo 13, versículo 39. Pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança pela qual chegamos a Deus. Hebreus capítulo 7, versículo 19. O crente não está debaixo da lei. O texto de Romanos capítulo 6, após declarar a doutrina da identificação do crente com Cristo em sua morte, logo, algo cujo símbolo é o batismo, nos versículos aí deste capítulo 1 a 10, começa no versículo 11 a expor os princípios que devem dirigir
o caminhar do crente? Sua regra de vida. Esse é o assunto dos 12 versículos restantes. O versículo 14 dá o grande princípio de sua libertação, não da culpa do pecado, que é solucionado pelo sangue de Cristo, mas da dominação exercida pelo pecado, do estado de servidão debaixo dele. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça, a fim de evitar que isso levasse ao monstruoso antinomianismo, dizer que, portanto, uma vida piedosa não é algo importante, o Espírito Santo imediatamente acrescenta: pois que pecaremos para que não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Romanos capítulo 6, versículo 15. Certamente todo o coração renovado responde amém a essa declaração. Então Romanos capítulo 7 introduz outro princípio de libertação do jugo da lei. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, operava em nossos membros para darem fruto para a morte. Mas agora temos sido libertos da lei, tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito, e não na velhice da lei. Romanos capítulo 7, versículos 4 a 6. Isso não se refere à lei cerimonial, veja o versículo 7. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Gálatas capítulo 2, versículo 19. Mas, antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo de aio. Gálatas capítulo 3, versículos 23 a 25. Sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela usa legitimamente, sabendo isto, que a lei não é feita para os justos. 1 Timóteo capítulo 1, versículos 8 a 9. Qual é a regra de vida do crente? Note alguns versículos. Aquele que diz que está nele, em Cristo, também deve andar como ele andou. 1 João capítulo 2, versículo 6. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós e nós devemos dar a vida pelos irmãos. 1 João capítulo 3, versículo 16. Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. 1 Pedro capítulo 2, versículo 11. Veja também os versículos 12 a 23. Rogo-vos, pois, eu, o preço do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Efésios capítulo 4, versículos 1 e 2. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós. Efésios capítulo 5, versículos 1 e 2. Porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Efésios capítulo 5, versículo 8. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo. Porquanto os dias são maus. Efésios capítulo 5, versículo 15 e 16. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. João capítulo 13, versículo 15. Se guardardes os meus mandamentos, permaneceis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. João capítulo 15, versículo 10. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. João capítulo 15, versículo 12. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. João
João capítulo 14, versículo 21. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradáveis à sua vista. E o seu mandamento é este, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o seu mandamento. 1 João capítulo 3, versículos 22 e 23. Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações e as escrevereis em seus entendimentos. Hebreus capítulo 10, versículo 16. Uma linda ilustração desse princípio é observada no amor da mãe por seu filho. A lei requer que os pais cuidem de sua descendência e decreta punição contra a negligência deliberada nessas obrigações, mas o país está repleto de alegres mães que cuidam ternamente de seus filhos em perfeita ignorância da exigência de tal autoridade, o estatuto ou lei. A lei está no coração delas. Instrutivo, a esse respeito, lembrar que o lugar designado por Deus para as tábuas da lei era dentro da arca do testemunho. Junto a elas estavam o vaso de ouro que continha o maná e a vara de Arão que tinha florescido. Tipos, um de Cristo, nosso pão no deserto, o outro da ressurreição, e ambos falando a respeito da graça, ao passo que essas coisas ficavam ocultas da visão pelo propiciatório de ouro, sobre o qual se espargia o sangue da expiação. O olhar de Deus podia contemplar sua lei quebrada unicamente através do sangue que vindicava sua justiça e fazia propiciação por sua ira. Hebreus capítulo 9, os versículos 4 e 5. Foi reservado aos modernistas torcer essas santas e justas, porém mortais tábuas, arrancando-as de debaixo da cobertura do propiciatório e do sangue da expiação, erguendo-as nas igrejas de Cristo como a regra da vida cristã. O que é graça? Vamos analisar alguns versículos. Mas quando apareceu a benignidade e amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, segundo a sua misericórdia, nos salvou, Tito capítulo 3, versículos 4 e 5, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus, Efésios capítulo 2, versículo 7. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas podemos pensar e até perguntar também qual o propósito de Deus com a graça. Ele responde na sua palavra, note esses versículos. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Porque a graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. Tito capítulo 2, versículos 11 a 13. Para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Tito capítulo 3, versículo 7. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Romanos capítulo 3, versículo 24. Pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes. Romanos capítulo 5, versículo 2. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e à palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre os santificados. Atos capítulo 20, versículo 32. Para louvor e glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Efésios capítulo 1, versículos 6 e 7.
Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Hebreus capítulo 4, versículo 16. Quão perfeita, quão abrangente, a graça salva, justifica, edifica, torna aceitável, redime, perdoa, outorga uma herança, concede lugar diante de Deus, proporciona um trono de graça ao qual podemos nos achegar confiadamente para obter misericórdia e socorro. Ensina-nos a viver e nos dá uma bendita esperança. Ainda cumpre notar que esses diferentes princípios não podem ser mesclados. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Se, porém, é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, a obra já não é obra. Romanos capítulo 11, versículo 6. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Romanos capítulo 4, versículos 4 e 5. Veja também Gálatas capítulo 3, versículos 16 a 18 e capítulo 4, versículos 21 a 31. De maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Gálatas capítulo 4, versículo 31. Porque não chegastes ao monte palpável, aceso em fogo, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e aos sonidos da trombeta, e à voz das palavras, a qual os que a ouviram pediram que se lhes não falasse mais, porque não podiam suportar o que se lhes mandava. Se até um animal tocar um monte será apedrejado, ou passado com um dardo. E tão terrível era a visão que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo. Mas chegastes ao monte Sião, à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, à universal assembleia, igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que de Abel. Hebreus capítulo 12, versículos 18 a 24. Não se trata, portanto, de dividir o que Deus falou no Sinai em lei moral e lei cerimonial. O crente de modo algum se chega àquele monte. Como disse o bom e velho Bunyan, o crente encontra-se agora pela fé no Senhor Jesus, recoberto por tão perfeita e bendita justiça que essa lei trovejante do Monte Sinai é incapaz de nele encontrar a menor falha ou diminuição. O nome disso é justiça de Deus sem a lei. Caso isto chegue aos olhos de um não crente, exorto-o com afeto a aceitar a sentença verdadeira daquela santa e justa lei por você violada, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos capítulo 3, versículos 22 e 23. Em Cristo tal pessoa encontrará perfeita e eterna salvação, como está escrito: se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Romanos capítulo 10, versículo 9. Pois Cristo é o fim da lei para a justiça de todo aquele que crê. Romanos capítulo 10, versículo 4. Se você gostou deste vídeo, deixe seu joinha, isso nos ajudará a divulgá-lo. Também não se esqueça de inscrever-se em nosso canal. Ative o sininho das notificações para que você receba os novos vídeos. Deixe seus comentários. Obrigado por assistir este vídeo.